Nós somos alunos do Senac e vamos apresentar o nosso projeto. Ele se chama Pelos Nossos e vamos mostrar como ouvir histórias pode mudar nossa percepção do mundo. Também agradecemos a todos que contribuíram contando suas histórias e especialmente a nosso orientador Victor. Às vezes, eu acordo de madrugada, sento-me em minha cama e me pergunto: por que me levantar todo dia, ir ao emprego cansativo, ver a minha vida passar assim? Quando vejo, já são 6 da manhã e, de repente, 10 da noite. O que me motiva a viver assim? Por que aguentar uma rotina ordinária? Por que você também vive assim? Três aqui, aqui. Silêncio vocês aí. 1, 2, 3. Seu nome e sua idade. Sou Kátia, tenho 36 anos. Meu nome é Thiago Canto Ferreira Brito, tenho 34 anos. Eu tenho que olhar para a câmera? Não, pode olhar para o lado. Inclusive, deixa eu arrumar aqui que tá um pouquinho desenquadrado. Tá, de novo. 1, 2, 3. Onde você nasceu? Eu nasci em algum lugar da Zona Leste. Eu nasci em Santa Luz, na Bahia. Como era a sua casa esteticamente? Qual a lembrança que você tem do lugar onde você morava? Nesse momento, o que vem a minha memória sobre a minha casa era uma casa feita de alvenaria, sem reboco. O piso é um piso vermelho. E o que eu lembro da infância? Eu lembro da infância, sabe, dias de chuva, quando as crianças todas saem assim, depois que a chuva passa, para brincar no quintal? Eu lembro disso. Eu lembro como a gente brincava com as poças d'água em frente ao quintal, sabe? Enfim, é o que me veio à memória agora sobre a infância. Minha primeira residência, Vila Dalva, era um quintal grande, mas com várias pessoas morando no mesmo quintal. Lembrança eu tenho várias, do futebolzinho no quintal, da bicicleta que eu aprendi a andar no quintal, dos brinquedos, enfim, várias lembranças. Como era a sua rotina na infância? Rotina? Escola. Desculpa. Escola, futebol, peão, pipa, videogame, brincadeira o dia inteiro. Moleque de vila. Muito estudiosa, sempre fui. Eu sempre lia, eu ia para a escola de manhã e sempre lia à tarde. Então, a literatura que tinha ali à minha disposição, literatura brasileira, né, escritores brasileiros, eu sempre estava lendo, né? E aí, a rotina era ir para a escola, fazer as tarefas à tarde e ler muito literatura e ajudar minha mãe nas tarefas domésticas, tanto lavar a louça. Se eles fossem para a roça, capinar e plantar, eu ia também junto. Então, era essa rotina simples. Você tinha muitos brinquedos? Você brincava muito na rua? Hum, não, eu não tinha muito brinquedo. Meu pai, ele era caminhoneiro, né? Então ele levava as pessoas para a cidade. E toda vez que ele ia, a feira na cidade era dia de sábado. E a gente morava em um povoado, né? Nesse período aí da infância. Então toda vez que ele vinha da feira no sábado, ele trazia uma boneca. E quando a gente pensa em boneca, a gente não é aquela boneca Barbie com os cabelos longos e loiros, não. Uma boneca simples, com a roupinha bem humilde, aquele plástico mesmo, boneca de plástico, um plástico bem, sabe? Bem, como é que eu posso dizer? Não sem sofisticação nenhuma, né? Material simples, tal. Então aquela boneca simples e eu e minha irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu, a gente brincava como se aquela boneca fosse a coisa mais maravilhosa, mais esplêndida do mundo. Sem contar que a gente também utilizava muito de bonecas de pano, né? Às vezes feito até por minha mãe mesma,
mesmo e bonecas feitas de sabugo de milho. Então, na época quando a gente colhia o milho, né, aí sempre íamos juntos com meus pais, meus irmãos para colher e vinha, né, aquele sabugo. E o sabugo de milho, ele vem com os cabelos, né, do milho, loiros e tal. E aquela boneca simples que meu pai comprava na feira, que não tinha cabelo, que era carequinha, a gente, né, tinha esse sabugo de milho que tinha aquele cabelo loiro. E a gente, o padrão, né, de beleza, sempre buscar o loiro para trazer a perfeição. Entende? Cara, eu tinha bastante brinquedo, mas eu brincava muito na rua também. É muito louco que eu tinha brinquedo porque eu ganhava de tio, primo, né? Tinha uma competição na minha casa de quem me dava mais brinquedo. Eu era beneficiado por isso, mas eu brincava muito na rua, muito mesmo. Tem alguma lembrança na sua infância que te marcou? E se sim, por quê? Positiva, negativa, tanto faz. Tanto faz. Caramba, não vim preparado pra isso. Lembrança. Poxa. Bem específico. Ah, mano, minha lembrança é quando eu mudei do Rio Pequeno pra Corifeu, que era um pouco longe, assim, do meu bairro de infância. E eu tinha que ficar indo todos os dias pro Rio Pequeno, porque eu gostava muito mais de lá do que a casa que eu mudei depois, assim. Acho que isso foi uma coisa bem traumática. Sair do Rio Pequeno. Você fala positivamente ou negativamente? Qual que é uma À das vontade? duas? Nossa, a minha infância teve essa questão da liberdade, né, de brincar muito ao ar livre e tal. Como era um povoado, não tinha preocupação com perigo. Então, por exemplo, a gente ia para as matas colher umbu, por exemplo, sozinhos, longe da vila, sabe? Então tem essa questão da liberdade da infância e tal, de brincar, enfim, criar muitas coisas ali. Mas tinha também a parte ruim, a parte de buscar sobrevivência, né? Aquela vida difícil, vida dura, né? Que meus pais não tinham tantos recursos assim, financeiros para nos manter. E tem um lado ruim nesse lado também de buscar, né, sobrevivência. E tem também um lado de que eu observei muitos conflitos, eu presenciei muitos conflitos dos meus pais, né? Muitas brigas. Então, talvez eu tenha que cuidar desse meu lado, entendeu? Dessa infância que tem esse lado de liberdade, mas também tem esse lado de muitos conflitos, de muitas brigas com os meus pais. Porque minha mãe tinha muito problema com bebidas e tudo. Então tinha esse meu pai que lutava para que minha mãe saísse daquela vida. Então eu recordo de muitos conflitos, muitas brigas entre eles. Mas também recordo com muito amor essa liberdade, essa infância aí cheia de criatividade, sabe, ao ar livre. Sua adolescência foi tranquila ou não? Eu sempre fui uma adolescente madura, né, para minha idade. E eu tinha sempre o sonho de sair daqui da vila, de sair do povoado, de trabalhar fora, em uma cidade grande, de estudar, né, claro. Então a adolescência foi muito de estudo, foi muito de buscar uma aceitação, sabe, no grupo de colegas que eu tinha ali na escola e tal. Na época eu não entendia, eu não compreendia aquilo, mas eu era muito rejeitada, né? Eu sofri muito racismo, então eu sempre buscava essa aceitação por parte das pessoas, né? Dos meus colegas. Então foi uma adolescência muito estranha. Tinha esse lado meu que queria muito emancipação, sabe? Estudar, fazer faculdade e tal, e ter um bom emprego, ser professora, que era meu sonho. E ter esse lado de ficar muito sozinha, sabe? Buscar na literatura mesmo esse refúgio mesmo, essa solidão, porque eu não encontrava apoio ali naquele grupo. Já parou para pensar o que aconteceria se você parasse para ouvir histórias? São Paulo é cidade de correria, de bagunça e agonia. de corpos e mentes, Pessoas correndo todo dia. tentando manter uma rotina.
que as mata a cada dia. A desigualdade reina. Junto com a pobreza que nos assola. Nunca há tempo em São Paulo Pra agir. para viver. Para falar. Tão pouco para ouvir. Mas e se ouvíssemos? E se só parássemos por alguns instantes para ouvir? Acho que é difícil falar que uma criança na década de 90 teve uma infância tranquila, assim. Acho que minha mãe tentou proporcionar o máximo de tranquilidade possível, mas a rua era uma loucura, né? Violência, briga de um bairro com o outro, enfim, amigos se perdendo aí por várias coisas erradas, enfim, não dá pra falar que foi tranquilo como eu desejaria, mas também não posso dizer que eu passei fome, coisas que eu vi vários camaradas passando, assim. Como foi a passagem da adolescência para a vida adulta? Uau! Nossa. Nossa, como é que eu respondo essa pergunta? Deixa eu pensar. Meu pai fez uma coisa interessante por nós, né, as filhas, né? Como eu queria estudar, e lá no povoado não tinha ensino médio, tinha que viajar para outra cidade, a gente resolveu estudar em uma cidade próxima, Araci, né? Uma cidade próxima. E ele alugou uma casa pra gente. Então a gente permaneceu na cidade até concluir. No caso, eu não fiz o ensino médio que vocês conhecem hoje. Eu fiz o curso normal, que era chamado também de magistério. Então fiz magistério. Então sempre quis ser professora, não. Tem o normal, que não pega a questão do estágio e tudo, e tem o magistério que você faz o estágio para ser professora. Eu fiz esse do estágio, que é o magistério. Então tinha que morar na cidade para conseguir estudar. Beleza, então a gente montou essa casa simples para estudarmos, aí foi eu, minha irmã mais nova que eu falei 3 anos mais nova, e um irmão mais velho que eu. A gente morava nessa casa, a gente estudava e a gente também conseguiu arrumar uns trabalhos temporários. Então, assim, você percebe que foi algo... A gente buscou esse crescimento, esse amadurecimento que não foi fácil. Estudar, fazer estágio e também trabalhar. Porque os nossos pais não davam tudo que nós precisávamos. Então, nós precisávamos trabalhar para ajudar, né? Ajudar eles. Então, a transição foi isso. Tinha que acontecer, sabe? Não foi fácil, então aconteceu rápido, dessa forma dura. E tem uma questão ruim nesse percurso, porque eu engravidei, né, antes de terminar o ensino magistério. Então eu tive que amadurecer mesmo. E aí eu voltei para minha casa com diploma, 2 diplomas, né? As pessoas gostam de brincar. Diploma de magistério e com um bebezinho. Então a passagem foi essa passagem dura. Foi amadurecer às pressas, porque era necessário. Quantos anos vocês tinham quando foram para essa casa estudar? Tinha 16. 15 para 16, que eu fiquei 4 anos. Eu saí, a gente voltou para casa, eu já com bebê, eu tinha 19. Então a gente passou 4 anos na cidade. 4 anos por aí. Década de 90, começo dos anos 2000, hip hop, rebeldia e loucura, insanidade, dificuldade na escola, distanciamento do meu pai, que na infância ali ele vai embora para outro país, e aí eu fiquei doidão, causando na escola, causando no bairro, enfim, torcida de futebol, maluquice, só loucura. Qual foi a sua maior dificuldade na fase adulta? Minha maior dificuldade na fase adulta, cacete, hein? Vocês são foda com essas perguntas, mano. Eu nem lembro. Maior dificuldade na fase adulta. Acho
que é alinhar tudo que eu quero fazer, mano. Muita coisa, muita vontade, muita coisa pra fazer e muitas obrigações, e você não consegue alinhar seu sonho com as suas ações e com as suas obrigações. Acho que a maior dificuldade é conseguir alinhar tudo isso e achar tempo pra fazer tudo isso, né? Então, beleza, eu tive o bebê, né? Fui morar com os meus pais um tempo. E morei só até o Guilherme completar 1 ano, por exemplo. Né? Tive que voltar para a cidade onde eu estudei, porque é insustentável ficar em uma casa, você naquela situação. É o que a sociedade, ela ainda não evoluiu nesse sentido, né? Uma mãe solteira, né? Não era bem visto, ainda não é bem visto. Então eu sofri muito com os meus irmãos pressionando. Então eu tive que sair da minha casa, da casa dos meus pais, e tentar uma nova vida com essa criança. Então eu voltei para a cidade onde eu estudei e tal. Me ofereceram um emprego como recepcionista em um laboratório. Foi o meu primeiro trabalho em carteira assinada. E eu tive que montar uma casinha não, um quartinho, para morar com o Guilherme. E chamei minha irmã, essa irmã que eu falei. O nome dela é Carla. Chamei a Carla para morar comigo para que eu conseguisse trabalhar. E enquanto eu trabalhava, ela cuidava do Guilherme. E nós ficamos, né, vivendo assim por um tempo, até ela vir morar em São Paulo. E eu fiquei sozinha depois. E foi difícil. A pergunta é como foi, né? Foi difícil porque eu não ganhava o suficiente para manter uma casa, aluguel e tudo. E eu me sentia muito humilhada, assim, nesse emprego, entende? Não recebia adequadamente para exercer a função de recepcionista. Ele pagava muito mal dava para eu comer. Então era muita humilhação, uma vida muito dura, assim. Muito difícil, muito difícil. Seus sonhos foram realizados? Depende da área, assim. O sonho pequeno burguês capitalista que eu nunca tive, mas que em algum momento virou uma necessidade, eu consegui alcançar, que é a casa própria. Meu sonho dentro do rap de conhecer os meus grandes ídolos, eu alcancei. Meu sonho de viajar bastante, conhecer a maior parte do Brasil também. Mas sonho, todo dia a gente tem um diferente, né? Então, tem mais outros sonhos para alcançar. Espero conseguir, claro. Suas motivações mudaram ao longo do tempo? Qual a sua motivação? Acordar cedo para trabalhar e comprar uma moto. Qual a sua motivação? Ter uma boa condição de vida, hein? Qual a sua motivação? Minha motivação é ter um futuro melhor, ter uma família também e retribuir tudo que minha mãe já fez por mim. E tendo uma condição melhor, eu dou uma condição melhor também para ela. E qual a sua motivação? Minha motivação é muitas coisas. Principalmente a música, o samba, a acreditar na transformação do mundo, pela educação também, e o amor. Eu fiquei mais ousada, mas não mudaram. Eu sempre quis estar aqui onde eu estou, né? Sempre corri atrás disso. Não mudaram, mas eu entendi ao longo do tempo, do conhecimento adquirido, que eu posso muito mais que isso. Então me tornei uma mulher ousada. Eu sei que eu vou conseguir. É isso. Mas não mudaram. Sim. Hoje a minha maior motivação é minha filha, minha família. Em algum momento a maior motivação foi o Palmeiras. Em outro momento a maior motivação foi querer entrar na universidade. Em outro momento minha maior motivação foi querer cantar rap, independente do que tivesse para fazer amanhã. Então sempre mudou. Sempre tive várias motivações. Por fim, qual conselho você daria para os seus filhos para que eles não desistam? Putz, mano. Conselho fosse bom não se dava, né? Mas pros meus filhos,
Ia falar viva, curta, escute muita música, erre, caia e se levante. Porque, como diz um amigo meu, não importa quantas vezes o homem cai, mas sim a elegância com que se levanta. Eu falaria o que para eles? Que não é fácil. Não é fácil entrar na sociedade, tentar mostrar para a sociedade o quanto nós somos capazes. Porque a sociedade vai muito pelo currículo, então você tem que fazer muitas coisas para mostrar que você tem a bagagem para ser contratada, por exemplo. E que assim, na verdade eu sempre falo, né? Sempre falo para eles o seguinte, que eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Basta também, né, a vontade, né, força de vontade e estudar para isso. Força de vontade mais o conhecimento, para eles alcançarem os objetivos. Quando a gente vai pela sociedade, às vezes a gente acaba sendo sufocado, né? Eu falei do currículo, de tudo isso, mas tem oportunidade, tem sonho, tem emprego, que não precisa de um currículo cheio. Às vezes eu não quero mostrar essa cara da sociedade. Então eu falo assim, faz o que você gosta, mas faça bem feito. Estude para fazer bem feito. Isso. É o que eu falo. Próxima estação, agonia. Cuidado com o vão entre seu sonho e sua vida. No barulho do trilho, mais um dia termina. E lá se vai menos um dia com a minha filha. Próxima estação, fome. Sem comer desde ontem. O dinheiro foi pra passagem. Quem ficou na catraca é uma miragem. A passagem eu pago com a vida, mas não para ganhar a corrida. Já está bom se eu não morrer na avenida. Próxima estação, cansaço. Mais uma vez não fui sentado, nem perto do banco eu chego, pois descanso minha alma e meus joelhos. Minha mente compete com meu corpo, para ver quem mais parece com um corvo morto. Próxima estação, sonhos. Usamos para mostrar quem somos. É a força para nunca morrer, pois nesses trilhos é onde mora meu sofrer. Às vezes eles caem no vão, mas nunca deixam de estar em construção.